Boa noite, amada igreja. Graça e paz, amados irmãos. Quero começar já os irmãos me ajudando aqui numa dúvida que apareceu. O pastor Ricardo olhou para mim e falou assim: todo caba feio quando bota um terno fica bonitinho. Eu não estou entendendo isso. Obrigado. Foi a indireta mais direta que ele... Nosso amado pastor. Meus irmãos, dando sequência à série de mensagens, Graça para Viver. Gostaria hoje de começar falando a respeito de um pastor batista, lá do Rio de Janeiro, da PIB de Niterói, o pastor batista Nilson Fanini. Ele faleceu em 2009. Em uma das suas pregações, ele deu o seguinte testemunho de um professor de EBD. Naquelas localidades, naquelas comunidades do Rio de Janeiro, em meio àquela selvageria de tanto crime, tanta marginalidade, esse professor de EBD, todos os domingos ia lá para repassar um pouco do conhecimento bíblico para aquelas pessoas da comunidade. E ele viu que numa família era paupérrima e tinha um garotinho quase nu. Ele abandonou lá a sala de aula e foi ao supermercado, comprou comida e foi numa loja e comprou umas roupas para o menino. Isso sem a família saber. Quando ele vem subindo o morro, com as sacolas, o menino arremessa uma pedra para roubar as coisas. Pegou bem na fronte dele, ele caiu desacordado, com sangue jorrando. O menino foi lá e levou as sacolas. Ele roubou. Quando ele recordou, voltou no mesmo supermercado, na mesma loja, comprou tudo de novo. E se dirigiu à casa. O pai do menino soube do ocorrido, que a vizinhança contou. Olhou para o professor de EBD com os olhos lacrimejando e disse: mas o senhor trouxe de novo? Ele sim, trouxe. Mas mesmo depois de tudo que o meu filho fez, ele disse: meu irmão, eu trouxe esse presente, não é porque o seu filho merece, mas é porque ele precisa. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça, esse presente dado a pessoas como nós, que nos declaramos pecadores diante do Pai. Somos indignos. A graça é o favor imerecido de Deus. A referência que me foi repassada pela igreja, por favor, os irmãos abram suas Bíblias. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, do verso 11 ao 12. Estarei lendo a tradução ARA. Quem encontrou, diz aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Oremos, meus irmãos. Senhor, obrigado pelo Senhor me conduzir mais uma vez a esse púlpito. O Senhor sabe, Pai, porque sonda o meu coração, que é de muita alegria. Hoje eu recebo o convite para pregar com alegria antes, o que era uma certa, como a gente fala no Nordeste, Pai, um aperreio, uma aflição. Mas hoje não. Obrigado, Pai, por a palavra de hoje que fala desse dom maravilhoso que é a graça, essa porta de entrada para a salvação, que ela se manifesta na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que aflora o ser de cada um aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador,
aflora em ensinamentos e em educação, para rejeitarmos coisas más e abraçarmos coisas boas. Vem, Pai, usa teu servo, unge os lábios dele, para que hoje saia aqui tão somente o que o Senhor quer que nós ouçamos, para o nosso aprendizado, para a nossa transformação. Tudo isso, Pai, eu te peço, em nome daquele que é o autor e consumador da fé, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e que virá buscar a sua igreja. Após esse conceito bem prático do que é a graça de Deus, olhando para o primeiro verso, nós vamos ficar praticamente nesses dois versos da carta de Paulo a Tito. Olhando para o primeiro verso, que é o verso 11, e nós vemos aí a palavra manifestar. Nós vamos, a partir de agora, entender como a graça se manifesta na vida de cada um de nós. Primeiramente, temos que entender o que é que Paulo quis dizer com essa palavra manifestou. A palavra manifestar, na língua mãe, quando foi escrita no grego, Paulo deu a ideia de alvorada. Todo mundo aqui sabe o que é alvorada? É o nascer do sol. E é maravilhoso quando a gente coloca os olhos na palavra e entende lá no começo quando o seu autor humano e divino quis nos dizer. Quando o sol nasce pela manhã, a gente consegue ver aquela abóbora dele e aqueles primeiros raios, que não é tão quente, mas é gostoso e é até bom para a saúde, que ele toca o nosso rosto, ele toca o rosto de todo mundo. O sol nasce para todos, todos o veem, aqueles que não veem o sentem. Assim é a graça. A graça é esse resplandecer que nasce todos os dias para todos. A graça de Deus se manifestou, meus irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A graça de Deus se manifestou, se materializou na pessoa de nosso amado Jesus Cristo, quando ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Ali era a graça. Oh glória! Nasceu a solução de todos os nossos pecados, de todas as nossas enfermidades. A aliança de Deus finalmente foi cumprida. A graça se manifestou na pessoa de Cristo quando ele foi batizado por João Batista. A graça de Deus se manifestou, se materializou na pessoa de Jesus Cristo quando ele começou a andar por toda a Judéia, pregando o evangelho da salvação, fazendo a vontade do Pai. A graça se manifestou em Jesus Cristo quando ele começou a curar os enfermos, libertar os possessos. E por que não, quando ele começou a combater a hipocrisia e as mentiras dos fariseus, saduceus e escribas. A graça de Deus se materializou em Jesus Cristo quando ele se entregou para fazer a vontade do Pai e por amor a cada um de nós. A graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo como o resplandecer do sol lá na cruz, quando ele gritou Tetelestai, que significa está consumado. Está consumado, meu irmão. Está consumado, minha irmã. O escrito de dívida foi pago no sangue real de Cristo. O escrito de dívida que havíamos na ira junto ao Pai está pago no sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele pegou o escrito de dívida e carimbou, e a tinta do carimbo tinha sangue real. Era o sangue do Cordeiro perfeito, do Filho unigênito do Pai. No mesmo verso 11,
nós podemos identificar que essa mesma graça, ela tem uma natureza, ela tem uma origem, uma natureza e uma extensão. Por exemplo, no verso 11 diz assim: porquanto a graça de Deus, a origem da graça é divina. A graça de Deus a graça emana do ser de Deus. Por isso que pela graça sois salvos. Não vem de nós, vem do Senhor. Emana de Deus e se torna visível na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No mesmo verso está descrito a natureza da graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A natureza da graça é salvífica. A natureza da graça é salvar. A graça é salvadora, porque esse é o objetivo de Cristo. Encontrar aquilo que estava perdido. A graça é o favor superabundante de Deus por nós que somos pecadores indignos, porque não somos merecedores da salvação. Obrigado, jovem senhora. Vou ganhar uns pontos hoje, hein? Mas ela é jovem, sim. Em Efésios, capítulo 2, do 4 ao 5, está descrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por causa da graça, embora perdidos, meus irmãos, nós fomos encontrados por Cristo. Embora mortos, em ofensas a Deus, nós fomos vivificados no sangue do Cordeiro. Diante desses argumentos, meus amados irmãos, na taça do pastor, eu não posso, minha filha, eu sou indigno. Diante desses argumentos bíblicos, meus irmãos, dessas verdades vivas, desse amor, desse texto tão misericordioso de Deus, como estamos na presença do Senhor hoje, feche seus olhos, por favor. Coloque-se na presença de Deus. Você se encontra perdido ou achado? Se achado, então por que muitos crentes ainda têm dúvida quanto à sua salvação? Se você se diz hoje encontrado por Cristo, por que ainda há dúvida no seu coração? Abramos os olhos. Quem tem alguma dúvida aqui a respeito da salvação? Quem tem alguma dúvida? Tem dúvida a respeito da salvação? Quem tem dúvida? Quem hoje, na presença do Senhor, se encontra salvo? Tem certeza da sua salvação? Glória a Deus. Quem tem certeza da sua salvação, levante a mão. Meus irmãos, a palavra, ela é muito direta. Se pecamos, Ele é rico em misericórdia para nos perdoar. Faça o que eu fiz em meio à minha impiedade, quando eu não conhecia o Cordeiro de Deus. O Espírito Santo me conduziu e me fez me ajoelhar diante do pó. E eu pedi perdão a Ele. E eu vejo hoje aqui, nesse púlpito,
um milagre. Porque isso aqui era tudo que eu odiava. Somente Deus faz milagres. Amém? Essa mesma graça, além da origem da natureza, ela tem uma extensão. Vejamos então o verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não foi só para um, não foi só para um país, agora não são mais só os judeus, agora são judeus e gentios. Deus, aqui, o conceito de universalismo não é sem exceção, mas sim sem acepção. Deus não faz distinção entre ninguém, nem entre mim e o irmão Eduardo, meu amado irmão, nem entre mim e o pastor. Vejamos o próprio texto da carta de Tito no início do capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Olha só, esse todos aqui ele se refere. Aqui ele fala primeiro dos idosos, porque a carta de Tito tem uma singularidade quando colocada em paralelo com a carta a Timóteo. Primeiro ele faz a aplicação da teologia e depois ele nos mostra a teologia. A teologia é isso que nós estamos vendo hoje, do verso 11 em diante. Primeiro ele aplica o que é incomum. Primeiro você mostra a teologia. Primeiro ele aplica, falando como deve se portar os irmãos. Primeiro, os idosos. Depois, os casados, se eu não me engano, os jovens, as mulheres, os escravos, os líderes. Vamos mais gente aí. Deus não faz acepção entre brasileiros e portugueses, brasileiros e norte-americanos, judeus e brasileiros, quem é da esquerda, quem é da direita, quem está no meio. Não faz acepção. Todos são abarcados, contemplados com aquele sol da graça. E isso era um conceito totalmente novo para os judeus, porque a salvação só vinha para eles. E isso é verdade. O povo escolhido. Mas Deus disse que não. Eu agora abri a porta da graça para o mundo inteiro. Após entendermos como a graça de Deus se manifesta a todos nós temos que conhecer que a graça também, ela é pedagógica. A graça é pedagógica. A Graça é uma professora. A minha sogra é Graça, o nome dela. Tem nada a ver, tudo bem. Olha só, ela é pedagógica, a Graça, e ela tem muito a nos ensinar. Vejamos o verso 12. Olha o que diz o verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Na língua original, no grego, a palavra que está aqui, educando-nos, realmente é a mesma palavra que deu origem à palavra pedagogia. Então está falando mesmo de uma educação. É de uma educação. Ensino, em outras palavras, é de uma transformação. Primeiro, a graça nos ensina o que nós temos que renegar. Aí ele diz aqui, renegar a impiedade e as concupiscências mundanas. Então, num primeiro plano, a graça ela vai nos ensinar a renegarmos o mal. E o que é renegar? Renegar é simplesmente dizer não, de uma forma convicta. Não é aquele não assim do pezinho, não, é convicto do que você está fazendo. Renegar é renunciar. Renunciar ao mal. Primeiramente, ele fala da impiedade. A graça nos ensina a rejeitar, a dizer não à impiedade. Meus irmãos, na questão da impiedade, a graça nos ensina a rejeitar, a dizer não a toda falsa teologia, a todo o erro doutrinário.
a todo erro de interpretação bíblica. E tem muito hoje em dia isso? Tem. Tem demais. É só o que tem. Quem tem rede social é quando algum pastor, que você sabe que aquele pastor realmente, ele prega o evangelho, termine de assistir o que ele falou e vá lá nos comentários. Estou cansado de mandar para o pastor Fernando essas coisas. Pastor Glauber, para você, irmão Eduardo. É cada coisa pior do que a outra. É tanto assim que essa pregação, na verdade, ela começava com a seguinte frase: Jesus pagou os meus pecados, agora posso fazer o que eu quiser. Aí a pessoa passa a viver de qualquer jeito. Por quê? Porque se Jesus pagou meus pecados, eu estou salvo. Se eu estou salvo, posso viver impiamente. Tá certo isso? Mas isso é mais sólido que uma barra de ferro. E as pessoas defendem e vivem e passam para frente isso aí, como se fosse uma verdade. Vamos analisar algumas heresias. Eu não vou citar nome de igreja, mas vamos citar algumas heresias. Teologia da prosperidade. O que eu não estou dizendo aqui, que Deus não quer que você coma, beba, ande de carro, moto, passeie. Não estou dizendo isso. Trabalhe e de forma justa tenha seu dinheiro. Deus quer que você tenha sua casa? Sim. Mas, irmão, Deus quer que você tenha dinheiro? Sim. Mas entenda, a missão do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, a vinda dele, o propósito dele aqui na terra, não foi para que você tivesse um carro, não. Nem tivesse uma casa. Foi para que você... Uma mansão. Foi para que você tivesse uma mansão celestial. O propósito de Cristo foi morrer por você, para que você tivesse, na verdade, a prosperidade na vida eterna. Mas hoje, muitas igrejas estão, na verdade, criando pessoas praticamente como zumbis atrás só da questão do vil metal. É o empresário que está quase falindo e vai para lá, para a igreja, para querer prosperidade, para levantar a empresa. É a mãe que quer ter filho. É a pessoa que está doente, que vai para lá só com o intuito de ficar boa. Lembrando, meus irmãos, o próprio Cristo fala que nós temos que pedir ao Pai. Se você precisa, peça. Mas lembre-se, qual é a prioridade na sua vida? A prioridade tem que ser Deus. Deus que tem que vir em primeiro lugar. Por que o homem foi criado? Por que Deus criou o homem? Porque ele estava só, Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Deus criou o homem porque o homem tem um propósito de adorá-lo. Tão simplesmente. Então, qual é o teu propósito de vir ao culto? Por que você veio aqui hoje? Você veio aqui hoje porque ficou com medo do pastor não te ver? E depois ele te chamar a atenção? Você veio porque veio com alguém? Meu irmão, você vem porque existe um propósito. E esse propósito está em agradar unicamente o ser criador, Deus. A outra heresia é que há outros intercessores entre Deus e o homem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vimos lá que só existe um intercessor entre Deus e o homem, que se chama Cristo Jesus. A outra é que negam que Jesus é Deus, que na verdade Deus Pai criou Jesus no começo da criação. Colossenses diz o contrário, diz que ele é a própria imagem de Deus. Ele é o próprio Pai, na sua essência divina. E sempre existiu na eternidade. E 4 e último, há heresias que pregam que não se contentam tão somente com a Bíblia. Que você, para alcançar a salvação, você precisa de outros livros. Por favor, sem citar nomes. Todo mundo aqui é muito inteligente para saber de quem eu estou falando. A Bíblia é a nossa única autoridade de fé e prática. Ponto final. Não precisamos de penduricalhos. Não precisamos de acessórios.
É certo, meus irmãos, que a impiedade é tudo aquilo que é contra a verdadeira adoração e devoção a Deus. E nós temos que rejeitar, e todos aqueles que aceitaram a Cristo, a graça educa a rejeitar tudo isso. Contudo, fica um alerta. Você, meu amado irmão, nós só poderemos saber o que é a verdade se conhecermos a verdade. E a verdade está onde? Na palavra de Deus. E eu glorifico o nome de Deus por causa dessa verdade. Com o poder educativo da graça, o homem abandona tudo aquilo, o que é sem Deus e contra Deus. Essa é a verdade. No segundo momento, do que nós temos que rejeitar, que a graça nos educa, nos ensina a rejeitar. No próprio verso 12 diz que ela nos ajuda, nos educa, nos disciplina, nos ensina a rejeitar as concupiscências mundanas. Concupiscências são desejos. E aí o irmão já fica aperreado, né? Bicho, eu estou desejando comprar um carro. Ixi, eu vou rejeitar, vou comprar um carro não. Calma, meu irmão, sossega teu coração, compra teu carro com teu dinheiro lícito. Põe Deus em primeiro lugar. Põe o carro em 20º, 60º lugar. Usa teu carro para servir o reino, por exemplo. Esse desejo que Paulo retrata aqui, na verdade, é um desejo desenfreado. É tudo referente àquilo que desagrada a Deus, nos sentidos, como sexo, dinheiro, droga, poder. A graça nos ensina, meus irmãos, a renunciar a esse tipo de coisa, a renunciar ao próprio pecado. Vejamos o que diz na primeira carta de João, capítulo 3, do 8 ao 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Calma, eu vou explicar. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está reprovado. É bem certo que Jesus Cristo na cruz, quando ele deu aquele grito, está consumado, ele nos livrou no pecado, nos salvou no pecado, para que na glorificação junto ao Pai, nós sejamos livres 100% e eternamente do pecado. Mas e o que diz João na sua primeira carta? Ele fala da prática do pecado. E aqui, no original, a prática quer dizer que você tem prazer em pecar. Um crente que tem prazer em mentir, prazer em furtar, ele não é crente. Ele é o crente fake. Fake mente. Feito que rouba. Ele não é crente, ele nunca aceitou Jesus. Ele está mentindo para Deus e para ele mesmo. Ele está trilhando o caminho da perdição. E hoje tem algo mais preocupante ainda. Muitas igrejas não falam mais do pecado. Muitas igrejas não falam mais do inferno, por exemplo. Eu estava até conversando com o pastor Fernando ontem à noite sobre isso. E falei para o pastor Fernando, nós temos que voltar para as primícias, nas missões, aqui na igreja, e voltar a falar do básico. Somos pecadores. Eu estava pregando num lugar aí, um dia desse, e eu perguntei, alguém aqui já mentiu? Só levantou a mão, Dona Valézia e eu. Eu fiquei até constrangido. 2 mentirosos no meio do mundo, santinho. Eu falei, não, o pessoal não entendeu, né? Aí eu continuei a pregar e lá na frente eu perguntei. Aqui, dos casados, alguém já brigou, já discutiu? Aí de novo só eu e a Valézia. Eu falei, pronto, nós vamos para o inferno. Só eu e Dona Valézia. Eu falei assim, meu irmão, aproveitei o ensejo, né? Meu irmão, não levante as mãos para cima não, que os anjos lhe levam, você é muito santo.
Todos somos pecadores. Ai de mim, de me declarar justo perante do Senhor da graça. E aqui eu pergunto aos irmãos: nós podemos dizer que passamos pela porta da graça ao aceitar Jesus como nosso único Salvador, por termos realmente renunciado a uma vida de apego às paixões mundanas, livres da prática do pecado? Renunciamos, porque é lógico que continuamos pecadores. O pecado, ele passa a ser uma exceção na nossa vida. Ele não passa a ser uma regra. Ele passa a ser um tropeço, um descuido. E quando você peca, é como se você comesse um peixe quando estoura o fel. É amargo, ou um limão, ou uma manga muito verde e ácida. Você finge, diz: Senhor, me perdoa. O verdadeiro crente, ele cai ao chão, num tom de reverência, porque ele sabe, porque a graça educou o coração dele a saber que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E ele teme até pelos seus pecados ocultos. Eu peço: Senhor, me revela os pecados e me perdoa meus pecados ocultos, que eu quero chegar diante de Ti, alvo como a neve, aí, bem pretinho, alvo como a neve. Eu quero chegar sem mácula diante de Ti. Eu quero entrar, Pai. E vamos entrar. Muitos crentes estão brincando de salvação. Muitos crentes estão brincando de ser crente. Muitos crentes estão brincando de igreja. Muitos crentes não têm propósito ao vir ao culto. Não tem. Chega de qualquer jeito, senta de qualquer jeito, não tem reverência. No princípio eu era assim. Até que meu pastor me chamou a atenção. Pastor Fernando me chamou a atenção. E aí eu fui me educando. Com os irmãos é assim também? Ou vocês não gostam de ser chamados a atenção? Porque nós estamos vivendo a época do mimimi. Ninguém me chama a atenção. Se meu pai não me chamava a atenção, quem é o pastor para me chamar a atenção? Eu, um caba de 48 anos, cheguei para o pastor e falei: pastor, no dia que eu errar, me chame e me diga. Meus irmãos, depois da graça nos ensinar que devemos rejeitar o mal, agora a graça nos ensina a praticar o bem. Olha só o que diz o nosso texto paulino: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Que maravilha, né? A pedagogia da graça, a professora da graça. Quem está matriculado aqui na Escola da Graça? Quem é? Eu. Ainda tem vaga, viu? Tem muita vaga lá. Muita vaga para muitos povos, línguas, muitas vagas. Então a pedagogia da graça nos ensina a vivermos de bem, primeiramente conosco, com o próximo e com o Deus Criador. A graça de Deus nos ensina a ter, primeiramente, um correto relacionamento conosco mesmo. Está aí no verso 12. Vivamos de forma sensata. Em algumas traduções tem a palavra sóbria, é a mesma coisa. Isso aí, a sensatez, está diretamente relacionada com o domínio próprio. O que é domínio próprio, hein? Eu vou me citar como exemplo. Segurar a língua. Segurar a língua. A gente machuca tanto o irmão, né? Quando a gente fala aquela coisinha que não é para falar, né? A gente se arrepende. Às vezes, na metade da conversa, a gente se arrepende. Falei o que não deveria. Domínio próprio. Autocontrole. Aquele que tem os impulsos, instintos, atitudes e as reações sob controle. Você tem controle daquilo que você fala? Eu era assim, eu era impulsivo. Eu falava e depois eu ia pensar. Só que já estava feito o estrago. A graça me educou. Hoje eu penso 10.000 vezes. Eu sou até lerdo antes de falar. Eu estou falando de coisas sérias. Eu não estou falando de brincadeira. Porque brincadeira a gente brinca, acabou. Eu estou falando de coisas sérias que machucam o nosso próximo e ofendem o nosso Deus.
Mas olha só, a graça de Deus nos ensina a ter também um correto relacionamento com o próximo. Olha só, vivamos de forma justa. E aqui o que é ser justo, o entendimento? É você não pisar na cabeça do próximo. E quem é o teu próximo? Jesus nos ensina quem é o nosso próximo. Geralmente o nosso próximo é aquela pessoa que nos odeia. E geralmente é aquela pessoa que a gente não gosta muito dela. É uma pessoa que nós não temos laços estreitos. Jesus fala, se vocês amam só quem ama vocês, não estou fazendo nada demais. Jesus amou os fariseus. Apesar de chamar de raça de cascavel, de víbora, raposa, todo bicho. O injusto, ele diminui o outro. Ele suga o outro. Vocês conhecem alguém assim? Já tentou olhar para o espelho para ver se é ele? Às vezes a gente é assim. Ou éramos assim. Você já pisou em alguém? Não é pisar fisicamente, não. É pisar no sentido de diminuir o outro, de maltratar, de dizer não que o outro precisava ouvir, mas o que você não tinha que falar. Eu já fiz isso muitas vezes com a minha mãe. Quando o Senhor Jesus me trouxe à porta da graça e eu passei por ela, com o coração transformado e educado, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar aos pés da minha mãe e pedir perdão a ela. Chorava feito um bezerro desmamado. Ela não entendeu, mas isso também não fez nenhuma importância. O importante para mim foi que Deus estava vendo. Meus irmãos, e como é que nós estamos tratando as pessoas, hein? Dentro da igreja, fora da igreja? Como é que está a nossa máscara? A gente tem tirado essa máscara? Temos tido um bom relacionamento com nossas esposas, maridos, filhos, irmãos, a nossa família, que muitas vezes não é uma família crente, que não conhece o coração de Jesus Cristo. Os nossos relacionamentos no trabalho, na igreja, tem sido um relacionamento tóxico? Um relacionamento que não acrescenta em nada para a edificação da igreja, do lar, do trabalho? Você que é patrão, como é que você trata seus empregados? É pisando neles? Fazendo deles de pouco? Cortando os direitos dele? Telefonando de madrugada? Tirando ele do sono? Do lado da esposa, do filho, muitas vezes recém-nascido? Isso é sugar o outro. Isso é um relacionamento tóxico, desumano. Se você, meu irmão, é um empresário e você trata os seus colaboradores dessa forma, e você faz parte dessa igreja, reveja seus conceitos de cristão, de crente, e peça perdão a Deus e peça um novo coração. Você não é crente, me desculpa dizer isso. Jesus, eu não vejo Jesus fazendo isso. Você vê Jesus fazendo isso? Não. Jesus, ele fez o contrário com os seus algozes. Ele se entregou e perdoou no alto da cruz. Pai, eles não sabem o que fazem. A graça de Deus, meus irmãos, nos educa a respeitar o próximo e a não pensarmos somente no nosso umbigo. Olhar para nós mesmos. E aqui tem uma palavrinha que dói, chamada egoísmo. Quem aqui é egoísta? Hein? Ou já foi egoísta, ou tem um pouquinho de egoísta, que pede ao pai, pai, tira essa centelha de egoísmo que ainda tem em mim. Uma certa vez eu conversando com uma irmã, e eu falando assim, todo ser humano tem um pouco de vaidade. A pessoa falou, não, eu não tenho não. Eu falei, tá vendo, tem. E eu amo essa irmã, e daria minha vida por ela. A graça de Deus nos ensina a ter um correto relacionamento com Deus. Olha só o que diz a palavra. Vivamos no presente século, já estamos concluindo, piedosamente. Olha só. A graça nos ensina a ter comunhão com o Senhor. A graça repara toda a desgraça que aconteceu no Éden, em que nós lá a nossa intenção, ouvindo a Satanás, foi ter o nosso próprio Deus, nos fazermos de Deus
e cortar relações com o verdadeiro Deus. Lá no Éden, a ruptura foi querermos uma independência com Deus. Independência de Deus, desculpa. Mas a graça, operada na cruz, pelo sangue do Cordeiro de Deus, reata o laço. Nos traz de novo para o convívio, para a ceia do Senhor, a verdadeira ceia que é eterna. Essa comunhão, essa intimidade com Deus nos faz procurá-lo verdadeiramente na palavra, na oração, no jejum, buscando santidade e na própria comunhão com os demais irmãos na igreja. Para concluir, meus irmãos, a graça, ela não foi de graça. Paulo já diz isso. Ela teve um alto preço. Contudo, eu vou repetir, tem muitos irmãos, muitos crentes desperdiçando o dom salvador de Deus, ou por ignorância ou por má fé. Porque a graça, ela requer mudanças profundas. Não há como se pensar que um crente, no dia 1º de janeiro de 2023, possa estar do mesmo jeito no dia 1º de janeiro de 2024. A régua que nos mede é Cristo. E Ele é santo. Nele não habita pecado. Você é a mesma pessoa de um ano atrás? Você melhorou? Continua o mesmo? A graça requer mudanças profundas no nosso ser. A graça faz mudanças educacionais, pois chegamos ignorantes na presença do Senhor e temos que ser letrados na escola da fé. Nós chegamos ignorantes, pecadores, cheios de defeitos, cheios de erros, cheios de mania. Cada um já fez aqui, eu repito a pergunta, cada um aqui tem certeza que já fez a matrícula na escola da graça? Se não fez, faça, tem muita vaga. Milhões, bilhões de vagas. Se alguém aqui hoje deseja vivenciar uma salvação genuína pela graça, entenda que Deus se manifesta hoje na sua vida. Através do seu Filho Jesus. Portanto, meus irmãos, suplique a Ele por uma experiência de salvação genuína, verdadeira, hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Tudo isso, meus irmãos, para que no dia em que Jesus voltar, você possa, assim como eu, se apresentar diante dele aprovado. Feche os olhos, por favor. Nesse momento, eu gostaria que os amados irmãos se lembrassem do dia em que aceitaram Jesus como seu Salvador. Nesse dia, nos apresentamos diante do Senhor nus e de mãos abertas. Não havia nada em nós, nada para podermos negociar com Ele, trocar, nada. E no nosso pescoço havia uma corrente amarrada a um baú imenso, que pesava toneladas. E nele havia todos os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões contra o nosso próximo e o nosso Deus. E foi a graça que quebrou essa corrente. Foi o sangue de Cristo que quebrou essa corrente. E desde então, meus irmãos, nós passamos a viver livres, mas escravos de Cristo. E como disse Paulo, nós não precisamos de mais nada para nos achegarmos a Deus, porque a minha graça te basta. Que o Senhor Jesus continue operando esse milagre nas nossas vidas. Que realmente haja no nosso ser uma transformação profunda, não só na teoria, mas também na prática do testemunho em todos os dias. Tudo isso, Pai, eu te peço, para mim e para os meus amados irmãos, em nome
do teu dileto Filho, Jesus Cristo.